Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1086 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, não deixe de nos seguir nos nossos canais no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube e nem de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações. Nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade e por lá você vai ficar sabendo de uma novidade muito especial que nós vamos lançar nos próximos dias ou semanas, que é um curso muito completo sobre organização de estudo para concursos. Então, se até agora eu lhe ajudei a organizar seu estudo de lei seca e jurisprudência, daqui para frente eu quero ir além, te ajudando a organizar todas as etapas do teu estudo. Então, acompanha que logo mais você vai ficar sabendo dessa novidade. No mais, acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do nosso clube de membros, o Clube da Lei, acesso integral aos materiais de legislação integrada, além de mais de 100 planos de leitura, informativo semanal, atualização semanal dos materiais. Então é só vantagem, por um valor fixo ao ano você tem acesso a tudo isso. Então vem fazer parte que eu te aguardo e vamos para o primeiro julgado do dia. E esse julgado foi inserido no decreto 9847 de 2019, que é o decreto do Sistema Nacional de Armas. E como destaque do julgado que foi divulgado no informativo não diz muita coisa, eu vou começar pela explicação e depois eu trago aqui o destaque que eu próprio coloquei. Então, o contexto. O contexto aqui foi um decreto que foi editado no primeiro dia do governo Lula, que foi o decreto 11.366 de 2023, e a questão aqui é que a gente sabe que o governo anterior tinha como uma das suas grandes marcas o armamentismo, e por isso, durante o governo anterior, muitos decretos foram editados facilitando o acesso a armas, e aí no primeiro dia de governo, o presidente Lula já editou um decreto que modificava muita coisa daquilo que foi alterado pelo governo anterior. Então ele restringia o acesso a armas, sobretudo suspendia registro de aquisição e transferência de arma e de munição de uso restrito para os CACs. CACs são aqueles caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. E aí ele restringiu também quantitativo de aquisição de armas, de munições de uso permitido, suspendeu concessão de novos registros de clubes e escolas de tiros, e ele suspendeu também a concessão de novos registros de colecionadores, atiradores e caçadores. E além disso, instituiu um grupo de trabalho para apresentar uma nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento. Então, já foi um decreto muito amplo, já editado nas primeiras horas de governo, na verdade, se eu bem me lembro, teve a posse e ele já saiu de lá da posse para assinar uma série de decretos, e esse aqui foi um daqueles tantos que foram assinados. E aí várias ações já começaram a ser propostas, uma delas, inclusive, no STJ, pela Associação Nacional de Colecionadores, Atiradores e Caçadores, pedindo a inconstitucionalidade desse decreto, pedindo que ele fosse suspenso e etc. Então, o presidente da República propôs uma ação declaratória de constitucionalidade. Então, qual é o objetivo dessa lei? É declarar a constitucionalidade do decreto 11.366 de 2023, que foi o decreto assinado pelo presidente Lula no primeiro dia de governo, com o objetivo de quê? De impedir interpretações que entendam pela inconstitucionalidade desse decreto. E aí se pediu também uma medida cautelar. E essa medida cautelar foi deferida pelo ministro Gilmar Mendes, e nessa decisão se determinou que qualquer outra decisão judicial que interprete que esse decreto é inconstitucional deve ser suspensa. Então, não seria possível nenhuma decisão judicial no sentido de determinar a inconstitucionalidade desse decreto. Foi uma medida cautelar, deferida monocraticamente pelo ministro Gilmar Mendes e posteriormente levada a plenário. E aqui o que aconteceu? Foi a plenário e a decisão foi confirmada. Então, qual foi o teor dessa decisão cautelar que foi referendada?
foi a suspensão de todos os processos que tenham por julgamento o pedido de inconstitucionalidade do Decreto 11.366 e a suspensão da eficácia de qualquer decisão judicial que eventualmente tenha de forma tácita ou expressa afastado a aplicação do aludido ato normativo. Então, está tudo suspenso e esse decreto já vai ser aplicado de forma imediata, não podendo nenhum juiz, nenhum tribunal afastar sua aplicação, até que essa ADC seja julgada. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional norma estadual que confere à Defensoria Pública o poder de requisição para instauração de inquérito policial. E aí, gente, vamos lá. Lembram o que é o poder de requisição da Defensoria Pública? Esse poder de requisição está lá na Lei Complementar 80, que é a lei orgânica da DPU, mas que também se aplica aos estados, né? E esse poder de requisição traz a possibilidade da Defensoria Pública requisitar documentos e informações em defesa de seus jurisdicionados. Ok? Ok. Acontece que a Lei Complementar 65 de 2003 do Estado de Minas Gerais foi além e trouxe, inclusive, a possibilidade da Defensoria Pública requisitar instauração de inquérito policial e diligências necessárias à apuração do crime de ação penal pública. Então, olha só, disse, olha, Defensoria, você pode, inclusive, requisitar que o delegado dê início ao inquérito. E o que o STF disse sobre essa disposição? Disse, olha, isso aí é inconstitucional, porque essa questão ela deve ser tratada de forma uniforme em todo o território nacional. Então, a Constituição Federal e o Código de Processo Penal já delimitou essa atribuição somente à autoridade judiciária e ao Ministério Público. Então, não é possível que só no estado de Minas Gerais a Defensoria Pública também tenha essa atribuição. Inclusive, eu fiquei um pouco reflexivo com essa decisão, porque eu mandei para um colega delegado e a primeira coisa que ele me disse foi: Bruno, imagina se, de fato, se reconhece que isso é constitucional, o defensor público começa a requisitar que o delegado de polícia inicie inquérito e depois o investigado chega lá para o defensor público defender. Gente, aí você pode dizer, mas não só tem um defensor público no mundo, tem vários. Olha, aqui, por exemplo, onde a gente está, a minha esposa é a única defensora em 2 cidades, só tem ela. Então, se ela começar a requisitar que o delegado dê início a inquérito, realmente as pessoas vão ficar sem defensoria pública, porque ela não vai poder defender esse indivíduo durante a ação. Realmente é algo complicado, é algo que me deixou bem reflexivo, já que a defensoria pública realmente não está tão bem estruturada na maioria das cidades. Então é muito comum a cidade só ter um defensor público, ou nem ter, né? Mas enfim, fica a reflexão. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a vinculação entre os subsídios dos membros do Ministério Público ou de função essencial à Justiça e a remuneração da magistratura é vedada pelo artigo 37, inciso 8º da Constituição Federal de 88. Aqui são 2 leis do Estado de Pernambuco, a Lei 10.437 e a Lei 10.438 de 90. Em primeiro lugar, essas leis trouxeram a vinculação do subsídio dos membros do Ministério Público ao subsídio dos magistrados. Isso é possível? Não, isso não é possível. Artigo 37, inciso 8º, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, sempre que você vir lei vinculando remuneração de um cargo a outro, essa lei é fatalmente inconstitucional. Então, foi julgada inconstitucional nesse aspecto, mas em outro aspecto foi julgada constitucional. Qual foi esse outro aspecto? Porque essas leis também traziam uma bonificação, que essa bonificação era em virtude de se tratarem de cargos de função essencial à justiça. E dizia, olha, vai ser no mesmo percentual para os 2 cargos. Então, veja só,
No que a lei disse que o subsídio era igual para os dois cargos, há uma inconstitucionalidade, ok? Mas quando diz que a gratificação é no mesmo percentual, aí já não existe uma vinculação, porque o salário não é necessariamente o mesmo. Então, nesse aspecto, o STF entendeu que essas leis não são inconstitucionais, porque aqui não há vinculação de um salário a outro. Só se entendeu que são duas funções que são igualmente essenciais à justiça, então que o percentual da gratificação seria o mesmo para ambas. Próximo julgado do dia inserido na Lei Complementar 80 é a Lei Orgânica da ADPU e é uma tese de repercussão geral, é o tema 874. Ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas, decisão judicial que determina a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do artigo 98, caput, parágrafo 2º da ADCT. Então, bora lá. O caso concreto aqui foi no estado do Ceará, inclusive, e diz respeito ao município de Jati, que é uma comarcazinha, um município bem pequeno no interior do Ceará. Acontece que o Ministério Público propôs uma ação civil pública visando obrigar a lotação de um defensor público naquela comarca. E o STF, muito acertadamente, entendeu que esse tipo de decisão judicial violaria a autonomia da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, como uma entidade autônoma, como uma entidade que tem um autogoverno e uma auto-organização, ela não pode ser obrigada pelo Poder Judiciário a lotar seus membros de acordo com o juízo ou o arbítrio de um determinado juiz que não conhece por dentro os problemas e desafios da instituição. Então, quem sabe onde é possível colocar defensor público naquele momento e onde precisa mais é a Defensoria Pública, não é um determinado juiz. Isso daí é algo que é para estar claro e é algo que impõe uma autocontenção do judiciário. Especialmente em um contexto em que, infelizmente, a maior parte dos municípios ainda não tem sequer um defensor público. Então, muitas vezes é necessário fazer escolhas trágicas. A Defensoria Pública não tem orçamento para nomear todos os defensores e ela acaba tendo que optar por colocar, por lotar esses defensores em determinados locais. E aí, a Constituição Federal, mais especificamente o ato das disposições constitucionais transitórias, lá no artigo 98, parágrafo 2º, traz quais são os critérios para essa lotação. Quais são? Primeiro, o artigo 98, ele diz que, lá no parágrafo 1º, que no prazo de 8 anos, a União, Estado e DF deverão contar com defensor público em todas as unidades jurisdicionais. Esse prazo acabou em 2022. Já tem defensor público em todo local? Não tem. Não tem. Aqui no estado do Pará, por exemplo, a maior, salvo engano, são 140 e poucos municípios e eu acho que algo em torno de 90 tem defensor público. O estado do Ceará também, eu não tenho os números, mas é bem pouco interiorizado. Inclusive agora vai ter uma grande nomeação, pelo que estão falando, assim que homologar o concurso. E aí, se Deus quiser, vai ser bem mais interiorizado o estado do Ceará com essa nomeação. Estão falando aí em 60 defensores públicos ainda no mês de abril ou maio. Vai ser bem legal. Mas o fato é que ainda não se cumpriu aquilo que estava previsto aqui, ou que está previsto aqui no artigo 98, parágrafo 1º. E aí o parágrafo 2º diz que, durante esse prazo, a lotação de defensores ocorrerá prioritariamente, atendendo às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. Então, assim, também a Defensoria Pública tem autogoverno, tem autonomia, mas nessa tese fixada, o STF quis deixar claro que, tem que atender aquilo que está na Constituição. Também não é onde a Defensoria Pública quiser por qualquer motivo. Critério: regiões com maior índice de exclusão social e adensamento populacional, enquanto não for possível ter defensor em todas as comarcas. E aí, como é que ficou a tese? Ficou dessa forma. O judiciário não pode intervir, não pode determinar a nomeação, a lotação, melhor dizendo,
de defensor público em determinada comarca, e a Defensoria Pública tem que atender aquilo que diz a Constituição no momento de realizar a lotação de seus defensores. E aqui, gente, só para aprofundar, a decisãozinha do STJ que é interessante, saiu no informativo 586 de 2016, já é um julgado até antigo, a conduta do defensor público geral, que deixa de atender à requisição judicial de nomeação de defensor público para atuar em determinada ação penal, não configura crime de desobediência. Aqui é aquele juiz que acha que manda em tudo, né? Que se acha Deus na terra e quer determinar que uma instituição que é autônoma designe um defensor público quando aquilo não é possível dentro da auto-organização da Defensoria Pública. E mais, quer denunciar o defensor público geral por crime de desobediência quando ele não nomeia. Então isso aqui é esquizofrenia. Enfim, é complexo de Deus. De fato, isso aqui não é possível. Isso aqui não configura crime de desobediência. Por quê? Porque a Defensoria Pública é autônoma e o Judiciário não pode intervir nesse tipo de situação de determinar onde vai ser lotado um defensor público, em que processo o defensor público vai ter que atuar. Não tem defensor? Nomeia o dativo. Simples assim. Passou disso? Loucura. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que, após o advento da Constituição Federal de 88, cria órgão de assessoramento jurídico auxiliar. Seria aqui uma assessoria jurídica estadual, em caráter permanente e vinculada expressamente à Procuradoria-Geral do Estado, às quais compete o exercício de atividade de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico. Amigos, o artigo 69 da Constituição Federal traz que será permitido aos estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções. Por que isso? Porque a partir da Constituição Federal de 1988, já não é possível criar novos órgãos de assessoria jurídica que não sejam a Procuradoria-Geral ou a Advocacia-Geral do Estado. E aqui eu peço até desculpa porque é o artigo 69 da ADCT, não da Constituição Federal, artigo 69 da ADCT. Acontece que a Constituição do Rio Grande do Norte fez exatamente isso. Trouxe lá no artigo 88 a existência de uma assessoria jurídica estadual, que ela é vinculada à Procuradoria-Geral do Estado e ela tem uma função de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico, ou seja, ela tem a função que, por essência, é da Procuradoria-Geral do Estado. Então, essa previsão é constitucional? Não, não é constitucional e não é, ainda que exista aqui uma vinculação desse órgão à Procuradoria-Geral do Estado. Então, o STF reconheceu aqui a inconstitucionalidade, tomou também um cuidado de deixar claro que não haveria efeito repristinatório em relação a determinadas leis estaduais que poderiam trazer de volta essa possibilidade. Então, houve aqui um maior cuidado nesse sentido, mas houve também uma modulação de efeitos. De que forma foi que ficou essa modulação? Ele tornou esse órgão de assessoria jurídica e os cargos de assessores jurídicos uma carreira em extinção. O que isso significa? Que não vai mais ter concurso, que o órgão vai continuar ali existindo até ele naturalmente se acabar. E impedir que, enquanto ele existir, ele exerça função privativa da PGE sem que esteja ali na supervisão direta dos procuradores e procuradoras do Estado. Então disse, olha, esse órgão, esses cargos estão em extinção, daqui para frente não tem concurso, não tem nada, vai acabar. Enquanto existir, você pode continuar trabalhando, mas sob a supervisão direta de procuradores e procuradoras do Estado. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, destaque da seguinte forma. É inconstitucional por violar a prerrogativa privativa da União
para legislar sobre direito penal e material bélico, norma estadual que concede de forma incondicionada porte de arma de fogo a agentes penitenciários. Professor, mas como assim? Quer dizer que agente penitenciário não pode ter porte de arma de fogo? Não, calma, não é isso. Qual foi o problema? A Lei 3230, lá do estado de Rondônia, concedeu porte de arma de fogo a agente penitenciário, mas concedeu de uma forma incondicionada. Então não trouxe a necessidade de preenchimento de nenhum outro requisito. E aí isso vai de encontro ao Estatuto do Desarmamento, que traz requisitos. Que requisitos são esses? Aqui principalmente comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica. E aí essa capacidade técnica e essa aptidão psicológica, elas devem ser demonstradas no termo do regulamento, que é um regulamento federal. Então, gente, se você ler lá o artigo 6º, inclusive os parágrafos, você vai ver, por exemplo, artigo 6º, parágrafo 1º-B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam submetidas ao regime de dedicação exclusiva, sujeito à formação profissional nos termos do regulamento e subordinado a mecanismos de fiscalização e de controle interno. Então veja só, quando a lei estadual simplesmente traz esse porte de arma de forma indiscriminada, na verdade se está aqui indo de encontro ao que está na legislação federal. E ainda existe aqui um vício de constitucionalidade formal, porque é competência privativa da União legislar sobre direito penal e material bélico. Então, essa norma estadual ela é inconstitucional, ela tanto é formalmente inconstitucional, já que ela está aqui legislando sobre matéria que é de competência da União, quanto, além de tudo, ela traz uma disposição que vai de encontro àquilo que está na legislação federal. Então, se trata aqui de uma lei inconstitucional. Próximo julgado do dia, já é o último de hoje, foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional norma da lei estadual que imponha ao Ministério Público a vinculação de regime jurídico próprio de previdência social do respectivo ente federado e b. a participação juntamente com os poderes e demais entes autônomos no custeio previdenciário. E 2. É inconstitucional norma de lei estadual que autorize a Secretaria do Estado da Fazenda a reter o valor correspondente às contribuições previdenciárias devidas pelo Ministério Público, seus membros e servidores. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a Emenda Constitucional 103 alterou a redação do parágrafo 20 do artigo 40, determinando que é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e funcionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. E aí veio a Lei Complementar 39 de 2004 lá no estado do Piauí, e o que essa lei fez? Exatamente aqui com base nesse parágrafo 20 do artigo 40, que foi a redação dada pela Emenda Constitucional 103. E a Lei Complementar 20 lá do estado do Piauí vinculou o Ministério Público ao regime próprio de previdência daquela unidade federativa e determinou que o referido órgão também participasse do financiamento do sistema previdenciário. E aí, essa lei é constitucional? É constitucional porque, na verdade, ela só está atendendo aquilo que determinou o parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição. Mas essa lei, ela é inconstitucional em outro aspecto. Por quê? Porque ela autorizou a Secretaria da Fazenda a reter o valor correspondente às contribuições previdenciárias que são devidas pelo Ministério Público, membros e servidores. E aí, nesse aspecto, não. Por quê? Porque
o Ministério Público tem autonomia financeira e orçamentária. E essa autonomia, ela envolve o direito do Ministério Público de exigir o repasse da dotação orçamentária. E esse repasse, inclusive, é feito em duodécimos a cada dia 20. Então, todo dia 20, o Ministério Público tem que receber seu duodécimo, independentemente de qualquer circunstância vivenciada pelo ente político. E aí, enfim, não importa que, por exemplo, o Estado esteja em crise econômica, calamidade financeira, isso daí impede a retenção ou contingenciamento pelo Poder Executivo do valor que deve ser repassado ao Ministério Público. Então, como existe essa autonomia, inclusive financeira e orçamentária, não é possível que essa lei, que essa previsão legal determine a possibilidade da Secretaria da Fazenda reter valor. Tem que repassar tudo para o Ministério Público. E aí o Ministério Público vai fazer a utilização desses valores e, naturalmente, ele vai participar também do financiamento do sistema previdenciário. Normal, vai participar. Então, o valor depois vai sair, em algum momento esse valor referente ao financiamento do regime previdenciário vai ser destinado. Mas o que não pode é o Poder Executivo, a Fazenda Pública, enfim, quem quer que seja, já de cara reter esse valor e não repassar para o Ministério Público, porque o Ministério Público tem autonomia financeira e orçamentária. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Refaça aquele convite, vem fazer parte do nosso clube de membros, o Clube da Lei. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem também nos seguir nas redes sociais para ficar sabendo da novidade que está vindo por aí. Nosso curso de organização de estudo está ficando muito legal, já está quase pronto o curso. Já vamos começar a trabalhar no lançamento e com certeza vai te ajudar demais a organizar teu estudo, a traçar estratégias muito mais assertivas e com certeza vai agilizar aí a tua aprovação, que muito em breve vai acontecer, que eu estou torcendo por ti. Então é isso, até a próxima.